Então, nós vamos agora começando a segunda parte da nossa reunião, tá? Com a explicação da mensagem espiritual do poema de número 47, tá? Está na página 215. Você não trouxe o teu para acompanhar as imagens? Não, não. Eu já vi todas. Ah, você já viu todas, né? Né? Na hora que você publicou, certo. Eu vi todas. Então, pessoal, vamos lá. Eu coloquei as imagens para vocês. Eu vou repetir rapidamente o poema. O poema ele é sintético, né? Todo mundo já sabe. O imperador, em 31 caracteres, ele em transe, né, mediúnico, ele tinha que colocar uma mensagem espiritual. Então, não é tão simples assim decifrar essas mensagens, tá? E todo poema, ele tem um título. O título desse poema é Espírito. Espírito, né? Então, interessante, uma coisa espiritual. Não é uma coisa material, né? E ele fala assim: és belo, assim, na tua simplicidade, pessoa simples, quando te ocupas da caridade. Tá? Então, acabou o poema, Imperador Meiji. Então, essa simplicidade, ele está falando de humildade, tá bom? Está falando de humildade. Ele está falando de caridade, né? A mensagem positiva é a caridade, junto com a simplicidade, que é a caridade feita de forma humilde. Então, é um poema que tem uma mensagem positiva. Mas a gente viu que nós íamos ver sempre os dois lados, né? Então, a parte antagônica, a parte contrária, é a pessoa que não é humilde, não é simples, ela é o quê? Ela é orgulhosa, né? E a pessoa que não faz caridade, que não ajuda o outro, é o quê? Egoísta, ela só pensa nela. Ela só tem para ela, ela não tem para o outro. Então, é um poema positivo que fala de humildade e caridade, e a parte antagônica é o orgulho e o egoísmo. Então, eu começo sempre com as mesmas imagens, tá? É um caminho de entrada. O meu raciocínio, que é a citação de Isaac Newton, tá? Que ele diz o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, a humildade dele, de que ele venceu, mas não venceu sozinho, tá? Ele é uma figura-chave da revolução científica, tá bom? Então, a parte da decomposição da luz solar no espectro, as leis de Newton, né? Em seguida, eu coloco uma citação minha, que é a ciência. Se a gente não fosse pelo caminho da ciência, hoje o reiki não ia estar dentro do Sistema Único de Saúde. O reiki é uma prática que está dentro do Sistema Único, né? O reiki já foi ensinado dentro de universidades federais. A primeira foi a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu fui o professor. Outras universidades já ensinam o reiki, privadas e federais. Mas por quê? Porque a gente foi pelo caminho da ciência. Entendeu? A gente chegou no mesmo lugar, a Deus, mas pelo caminho da razão a gente convenceu as pessoas. Coloco aqui uma imagem de dualidade, até procurei uma outra imagem mais bonitinha, não achei, né? De um lado da árvore, né? Luz, a pessoa feliz, né? A árvore florida, né? Cheia de folhas. Do outro lado, tudo cinza, pessoa com a cabeça baixa, né? E a metade da árvore sem folhas, né? Então, que a dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade, igual o planeta, o dia e a noite. O Japão está de dia, agora está de noite aqui, né? O planeta tem o polo norte e o sul. A pilha tem o positivo e o negativo. Isso é a dualidade, tá? É duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Ah, está de noite aqui, não está de noite? Mas está de dia no Japão e o planeta é o mesmo, né? Entendeu? Aí eu coloquei para vocês um gigante que fundou o judô, mas ele foi o reitor também da Escola Normal Superior de Tóquio, de 1900 a 1920, que foi o Sensei Jigoro Kano, né? E ele disse que a dualidade é a condição da vida, que sem opostos nem contrastes, a vida não é vida.
Se todo mundo fosse bom, não haveria mérito nenhum em ser bom. Alguém tinha que ser ruim para nós. Fulano é bom. Por quê? Porque o outro é ruim, né? E aí coloquei para vocês recentemente, né, um outro gigante que nasceu e morreu na França, né, faz 139 anos que ele morreu, em 1885, que foi Victor Hugo, né? Foi um romancista. E eu costumo trazer sempre os poetas, porque os poetas a gente já viu que o escritor ele se faz, tá? O orador, mas o poeta ele nasce feito. Ele vem carimbado, ele já nasceu carimbado por Deus, ele escuta Deus, né? Então, Victor Hugo ele foi um poeta. Ele dizia o seguinte: graças à sombra, apreciamos a luz. Graças ao vício, admiramos a virtude. Então, se não houvessem pessoas orgulhosas e egoístas, tá? Existem pessoas que são muito orgulhosas e egoístas. Então, a gente aprecia as pessoas que são humildes, tolerantes e amorosas, graças àquelas outras. Uma vez me perguntaram, né, por que Deus criou o mal, né? Entendeu? Criou isso, né? Tinha que criar para ser uma referência, né? Bom, então vamos começar a entrar pelo lado oposto do poema, né? Que é o lado negativo, a parte antagônica, né? Que fala sobre orgulho e egoísmo, né? O orgulho é um sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou com as realizações de outras pessoas. Isso está no dicionário Aurélio, né? E o egoísmo é a falta do altruísmo, né? A pessoa que pensa nos outros, a pessoa altruísta, né? É a pessoa que tem apego excessivo aos próprios interesses. Isso está no dicionário Aurélio. Então, na verdade, o planeta está do jeito que está por conta dessas duas coisas, orgulho e egoísmo. É isso que nós temos que vencer dentro de nós, que é o nosso ego, né? Então, entramos no poema pelo lado negativo, porque é um poema positivo. Então, vamos pelo lado das sombras, né? Para a gente chegar na luz. E a gente disse a vocês que nós sempre começaríamos pela Bíblia, tá? A gente traz muita coisa do Velho Testamento, que está no islamismo, no judaísmo, né? Então, são outras religiões aí que você encontra no islamismo, né? Os livros do Velho Testamento. Então, é um livro sagrado, inclusive para os maçons, né? Então, eu trago aqui para vocês Provérbios, capítulo 16, versículo 18, tá? Parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, que é o filho do rei Davi, rei de Israel, tá? E para que serve Provérbios? É um caminho, tá? Provérbios é um caminho, sabedoria é o caminho de vida de forma clara e mais objetiva. Assim, são dicas. Faz isso que dá certo. Isso é Provérbios. Vai por aqui que dá certo, né? E aí, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está assim: a soberba, que é o orgulho em excesso, muito orgulho vira soberba, precede a ruína. Pessoa muito soberba, né? E o orgulho, que é um estágio um pouquinho abaixo, a queda. Pessoa orgulhosa, ela acaba caindo, né? E agora ainda vamos na Bíblia falar um pouco sobre egoísmo, está em Filipenses, que é a carta que o apóstolo Paulo, né, ele redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante do Império Romano. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, tá? Então, ele colocou para esses habitantes da ilha de Filipos. Agora vamos falar agora sobre o que os cientistas falaram sobre o orgulho e o egoísmo. Eu trouxe Leonardo da Vinci, mas ele foi cientista, eu acho que foi um dos maiores, né? Entendeu? Talvez tanto quanto Einstein, talvez até mais, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro escafandro, o primeiro robô, a primeira máquina voadora,
o primeiro andador aquático, o primeiro paraquedas, a primeira bicicleta foi ele. Ele ainda era um grande poeta, um grande artista, um grande pintor, um grande escultor, um grande médico, ele era matemático, ele era tudo, né? Nasceu na Itália e morreu na França, tá? Há mais de 500 anos. Então, deixa eu abrir a imagem aqui. Leonardo da Vinci, vamos ver o que ele fala, né? Um pouco conhecimento, a pessoa que estuda pouco, faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Agora, muito conhecimento, quanto mais você estuda, que se sintam humildes. Porque quanto mais você sabe que não sabe nada, né? Isaac Newton falava em toda a área de conhecimento que você sabe uma gota, o que você ignora é um oceano. Mas isso você descobre quando você começa a estudar, que você vê que você não sabe nada. Então, ele falou isso, tá? Que o conhecimento faz, quanto mais vocês estudarem, mais humildes vocês serão. Esse é o nosso objetivo aqui do grupo de estudos, tá? Entendeu? A gente estudar para a gente desenvolver humildade. E vamos ver o que o Einstein, né? Que foi considerada a personalidade do século passado por duas das maiores revistas científicas, né? Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos em 1955, tinha 76 anos de idade, desenvolveu a teoria da relatividade, né? Um dos pilares da mecânica quântica foi ele. Ele disse que o valor do homem é determinado em primeira linha, em primeiro lugar, pelo grau e pelo sentido que se libertou do seu ego, que é o orgulho e o egoísmo. Quanto mais você se liberta do seu orgulho e do seu egoísmo, mais valor você vai ter. Isso dito por Albert Einstein, né? Agora vamos para os gigantes, que já não eram cientistas, eram poetas, né? Então eu trago para vocês o poeta nacional da Inglaterra, morreu faz 408 anos, tá? Ele morreu em 1616, que foi William Shakespeare. Tem a imagem dele, que ele diz que o orgulho devora a si mesmo. A gente viu que o orgulho ele precede a queda, né? E trouxe para vocês Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, para falar sobre o egoísmo, né? Nasceu e morreu na França em 1869, ele que codificou a doutrina espírita, está enterrado em Paris, ele é considerado um filósofo. E ele escreveu cinco livros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eu estudei esses livros faz mais de 30 anos, durante 4 anos num centro espírita. Foi transformador para mim, eu virei outra pessoa, tá? O primeiro livro dele foi em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Eles estão todos aí. Olha o que Allan Kardec falou. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Se você tem um vício, começou no egoísmo, tá? Que a pessoa está pensando nela. Tem um barato, que barato. O barato que ela teve, né? Tá pensando, ela não está pensando, às vezes, no filho dela. E às vezes ela está tirando o dinheiro da família para ter um barato. Né? Então, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Agora, olha, por isso que eu trouxe essa citação. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, todas as virtudes que a gente conhece, elas começam na caridade, de acordo com Allan Kardec. E esse poema fala sobre caridade. Por isso que eu trouxe essa citação para vocês. Aí trouxe uma citação minha, que fala sobre o orgulho e egoísmo. Eu escrevi isso num livro, caiu na internet. Está escrito o seguinte: o egoísmo e o orgulho afasta as pessoas. Quanto mais orgulhoso a pessoa é, mais egoísta, mais sozinha. Aquele nosso amigo morreu sozinho no apartamento dele. Nós éramos amigos dele, mas a gente mantinha uma certa distância, né? Então, quanto mais orgulhoso, mais egoísta é a pessoa, tá? Mais as pessoas se afastam, tá? A humildade une. Quanto mais humilde você for, mais as pessoas se aproximam, né? E aí que eu coloco, devemos nos manter humildes ao longo de toda a vida. Escrevi isso num livro de Reiki, tá aí, que eu falo sobre orgulho e egoísmo. Agora vamos entrar
a parte negativa no Reiki. A parte negativa desse poema vamos trazer para o Reiki, tá? Vamos falar sobre o orgulho. O que o orgulho tem a ver com o Reiki? Aí eu trouxe para vocês, tá? Um jornalista, né? Ele foi um padre também, foi um poeta, morreu na França em 1861, que foi Henri Lacordaire. Ele falou assim: o orgulho divide os homens, a humildade une. Então, se no Reiki a gente quer unir, o mestre de Reiki ele constrói pontes, entendeu? Se você tem orgulho, como é que você quer fazer um trabalho como o reikiano? Se você vai se afastar das pessoas, tá? Então, o orgulho ele não combina com a atividade reikiana, com os 5 princípios do Reiki. E aí eu trago uma citação de um gigante que vai também de encontro ao Reiki. Por que esse poema, a parte negativa dele, é importante para o Reiki? O egoísmo causa a ignorância, a cólera, a raiva, né? E o descontrole. Qualquer coisa a pessoa sente raiva, né? Que são a origem dos problemas do mundo. Quem falou isso? O Dalai Lama, que é o 14º Dalai Lama, que nasceu em 1935. Ele está com 89 anos hoje, né? Mas dizem que ele está com um comportamento de uma criança de 5 anos, né? Tanto é que ele já não tem mais aparições públicas, né? Mas é o grande líder. Rita e eu conhecemos ele pessoalmente, do budismo tibetano, Mahayana. Então ele falou o seguinte, o Dalai Lama, que o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. O mundo está do jeito que está por conta de egoísmo. As pessoas pensando só nelas. Tá? Você acha que se o filho de um dirigente estivesse no outro país, vamos citar países aqui, eles iam jogar bomba lá? O neto, meu neto está lá em tal país, meu filho está lá. Então joga a bomba lá. Joga a bomba porque ele é o filho do outro, né? Mas o filho dele não está lá, né? O neto dele. Então esse é o. E aí, pessoal, eu tenho umas citações minhas que trazem esse poema, a parte negativa dele para o Reiki. Tá? Deu exemplo, nós reikianos temos que dar exemplo. Não adianta a gente pregar, ensinar os 5 princípios e agir de uma outra forma. Então, a imagem está aqui, deu exemplo de conduta apropriada em palavra e ação. Eu falo com os meus alunos, quem já viajou comigo, né? Só para o Peru fomos 12 vezes, para o Japão com alunos fomos 3 vezes, e para o Caminho de Santiago fomos 2, estamos indo pela 3ª vez. O pessoal que já viajou, se em algum momento eu tratei mal a Rita ou algum aluno, entendeu? Se eu fui de encontro àqueles princípios do Reiki, né? Porque durante um dia de aula é moleza, né? Manter a máscara, mas se você ficar 15 dias, a máscara cai, né? A gente tem que dar exemplo, tá? E se a pessoa é orgulhosa e egoísta, ela não está dando um bom exemplo, né? E outra aqui sobre egoísmo, tá? Que eu escrevi, não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. A pessoa que ama só ela, ela acaba ficando isolada, né? Bom, chega de falar de coisa ruim, né? Vamos para o lado positivo do poema. Porque esse poema ele tem uma mensagem positiva, né? Então, repetindo, vamos lá ler novamente o poema, tá? Estou subindo aqui. O poema diz o seguinte: Espírito, és belo assim, na tua simplicidade, ou seja, humildade, quando te ocupas é executar, não é pregar, né? A caridade. Então vamos lá para a parte positiva do poema. Bom, a gente começa sempre pela Bíblia, né? O poema fala sobre simplicidade, não é isso que o poema fala? Então o poema fala sobre humildade. A gente entrando pela Bíblia, nós vamos entrar por uma passagem, uma citação que está em Mateus,
capítulo 5, versículo 5, que ele escreveu o seguinte: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que é o que a gente está estudando, né? A separação do joio e do trigo, que está na Bíblia, né? É esse planeta que a NASA já identificou Hercóbulos, né? O planeta vermelho, né? Níbiros, né? É o planeta que está no Ramatiz. Então, as pessoas que não atingirem um nível de evolução espiritual, de humildade, as pessoas muito orgulhosas e egoístas, e esse é o objetivo do grupo de estudos, tá, pessoal? A gente ir para o chakra do coração para a gente mudar essa vibração. Porque eles receberão a terra por herança. Poder reencarnar aqui com tanta tecnologia, sem guerra, sem fome, sem corrupção, você poder andar numa cidade grande sem ninguém puxar o teu celular. São Paulo, Rio de Janeiro, meus amigos de Salvador, de Recife, falam que está a mesma coisa, cidade grande. Você vai andar na rua com o celular, vem um menino, leva teu celular. Entendeu? Aí, entendeu? Você compra outro, mas ali está toda a tua vida, todos os teus aplicativos, o transtorno, entendeu? É muito grande, né? Então, nós teremos um planeta melhorado, né? Então, estamos agora na parte positiva, entramos pela Bíblia, tá? Mateus capítulo 5, versículo 5, falando sobre simplicidade, que quer dizer humildade. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, tá? Depois, falando sobre caridade, que esse poema ele fala sobre caridade, sobre benevolência. Agora, essa caridade, que é bem complicado isso incorporar, tá? É o que a gente não vê nas redes. Eu estou lutando, já melhorei muito. Rita vem me ensinando, né? Você descobriu recentemente, ela nem ia te falar de um trabalho que ela faz aqui, né? Mas ela não fala. Ela nem gosta que eu fale, né? Você também não gosta, né? Porque isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Mas quando tu der esmola, você vai dar esmola. É ajudar, tá? Um asilo, um orfanato, alguém na rua. Não saiba a tua mão esquerda, que é a mão do coração, o que a direita faz. Só que não é isso que a gente vê, entendeu? A gente vê as pessoas fazendo a caridade, aí bota no Instagram e faz foto para dizer que está lá. E eu venho lutando, tá? Eu era assim. Esses poemas me modificaram. Estão me modificando, né? E aconteceu uma coisa essa semana que passou, uma coisa bonita no sábado, sabe? Em termos de caridade, né? Rita e eu trabalhando nessa área de caridade. E eu lembrei desse poema. Eu falei para a Rita, engraçado, é a sincronicidade, né? Entendeu? Foi feito e acabou aqui, ninguém precisa ficar sabendo. Então, pessoal, isso aqui é muito difícil, a gente não vê isso por aí. A gente vê as pessoas fazendo, ajudando, entendeu? E bota no Facebook, bota no Instagram, ou seja, não é o poema. Não é essa simplicidade que Esse poema é exatamente essa passagem de Jesus aqui, Mateus capítulo 6, versículo 3. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Agora vamos nos aprofundar um pouco nisso, tá? Vamos ver o que os cientistas falaram sobre isso, tá? Einstein falou sobre a simplicidade. Olha aqui que o Einstein falou. Uma vida calma e modesta produz mais contentamento. Esse não é o objetivo do reiki. O reiki não é um caminho de felicidade. Entendeu? Então, a pessoa que quer sempre mais, nunca está feliz com o que tem. Então, você tem uma vida tranquila, modesta. Produz mais contentamento que uma busca de sucesso combinada com constante inquietação. As pessoas, quando perguntaram por que eu estava mudando para São Lourenço, uma cidade que tem uma economia bem mais pacata do que comparada com São Paulo, é a maior cidade da América Latina,
entendeu? Eu vou ter que fechar uma das unidades. Por que eu vou fechar São Paulo e não o Rio? Se São Paulo é uma cidade com a economia muito mais forte, o prédio mais moderno, temos garagem, é porque, na verdade, Rita e eu chegamos nesse estágio. O que a gente conquistou, nossa casa, o nosso carro, a gente não precisa, a gente vai morrer, não leva nada. Então, isso aqui já está muito no meu coração, né? Uma vida com constante inquietação, sempre quer mais, mais, a pessoa nunca satisfeita com aquilo que ela tem. Então, Einstein falou isso, tá? Uma vida calma e modesta produz muito mais contentamento que uma busca de sucesso combinada com constante inquietação. A pessoa que quer. Então, Einstein falou sobre a simplicidade. E outro cientista que falou sobre, tá, a caridade foi Isaac Newton, tá, que morreu há quase 40 anos, que é o do ombro de gigantes, da citação. Virtude, tá? Você fazer o seu trabalho com amor e honestamente, viver em gratidão, os princípios do Reiki. Olha o que Isaac Newton falou, eu botei para vocês no grupo. Virtude sem caridade não passa de nome. É da boca para fora. Entendeu? A virtude, aqueles princípios do Reiki, eles precisam estar, de alguma forma, associados à caridade. Agora, isso não quer dizer que você tenha que pegar, você está passando dificuldade financeira e pegar metade do seu dinheiro e doar. Já vou chegar lá, tá, pessoal? Agora vamos ver sobre o que os gigantes falaram sobre a humildade, tá? E a caridade. Primeiro, sobre a humildade, a simplicidade, eu trago para vocês um texto judaico, 4.000 anos de história, né? Sabedoria motiva a humildade. Foi o que nós vimos ali, né? Que quanto mais você estuda, mais humilde você é, né? E trouxe para vocês Coelho Neto, nós já havíamos falado nele, tá? Nasceu no Maranhão, morreu no Rio de Janeiro em 1934, aos 70 anos. Ele era um grande poeta, tá? Agora, quem que foi ele? Ele foi romancista, olha aí. Foi um professor brasileiro, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras, que não é qualquer um que entra, né, ele foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros, que é uma forma de escrever em prosa, né, em parágrafos. Né? Isso foi numa votação em 1928. Quer dizer, ele foi um grande escritor, né? Um grande poeta, Coelho Neto. Vamos ver o que ele falou da caridade. Olha aqui. A verdadeira caridade, caridade muita gente pode fazer, mas essa do poema não é. Lembra do poema da verdadeira generosidade? Poema de número 11, né? Então, que era diferente da generosidade. Agora, caridade é uma coisa, agora a verdadeira caridade é aquela que Jesus falou. O que tua mão direita, a outra não vê, né? A verdadeira caridade é impalpável. Você não consegue segurar, como a luz, invisível como o perfume. Dá o calor, dá o aroma, mas se não deixa tocar nem ver. Eu vou contar uma história para vocês, tá? Uma fofoquinha do bem aqui. Porque se eu não conto, ninguém fica sabendo, né? Eu tive a alegria, né, de trabalhar com o cantor Roberto Carlos. Fui para ajudar, ele me ajudou muito mais do que eu ajudei a ele. Ele me ensinou muito mais do que, inclusive, humildade. Todos aqueles discos de platina, é tudo escondido para não constranger as pessoas. Uma vez eu estava num show, e sempre que a gente ia, ele dava lugares bem na frente, né, de cortesia. Aí estava a Rita e eu, e tinham duas senhoras e uma menininha de uns 8 anos. E aí as senhoras idosas, Roberto, eu te amo, isso é normal, né? Minha mãe também, é da época dela. Aí tinha uma mais nova, dizia eu te amo. Aí Rita falava que eu te amo. O que me chamava a atenção era a menina de 8 anos, com aquela vozinha, Roberto, eu te amo, você é a razão da minha vida. Eu falava, não é possível, porque essa menina com 8 anos, eu cresci escutando minha mãe colocando disco de vinil. Agora,
uma menina de 8 anos, entendeu? A menina, ela tinha idade para ser bisneta do Roberto Carlos. E aí, quando terminou, a gente foi para o camarim, a gente tinha pulseira, e eu vi que as mulheres tinham pulseira e a criança tinha pulseira. Eu falei, é muito difícil ganhar uma pulseira daquela, só pessoas próximas, né, que conseguem ter acesso. E eu perguntei, vocês vão no camarim, né? Falei, não, é que a minha filha, ela teve que fazer um transplante de fígado. E custou, eu não me lembro o valor, não sei quantos R$ 1.000. E eu fui lá, fiz um bilhete para ele num show, ele mandou me chamar, ele mandou o avião dele para os Estados Unidos, pagou o avião, pagou o hotel, pagou o fígado, e a menina está aí. Por isso que ela ama ele. E ele nunca me falou e não falou para ninguém. Eu descobri. Aí ela levantou o vestido da menina, Rita e eu vimos, ninguém mais viu. Só Rita e eu. E um corte. Tudo aqui assim no peito da menina. E ele nunca falou isso para ninguém. E nunca vai falar. Eu que estou contando aqui. Porque ele é exatamente esse poema. Ele vive esse poema. E depois eu sobre outras, lá com Chico Xavier, no Triângulo Mineiro, que a gente não tem tempo aqui, senão eu contaria para vocês. Outras daí para melhor, entendeu? Então, quem não gosta, procure gostar do Roberto Carlos. Ele está com 84 anos, é uma pessoa que ele é tudo que ele canta, tá? Eu trabalhei com ele. Então, olha aqui o que esse homem fala, Coelho Neto. A verdadeira caridade é impalpável como a luz, invisível como o perfume. Dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver. Essa é a verdadeira. Outro que fazia muita caridade era o Ayrton Senna. Só fiquei sabendo muito tempo depois, né? Aí eu coloquei aqui para vocês uma citação minha que eu falo sobre a humildade. Tá? Existe uma grande diferença entre ajudar por interesse e interesse por ajudar. É bem diferente. Tem gente que ajuda, né? A gente vê muito na política, né? Mas a pessoa tem interesse de ter o voto. E outra citação minha também, que fala sobre caridade, que eu escrevi nos livros, trabalhar para o bem do próximo não é só tarefa dos religiosos. Isso aí deixa que o padre faz, o pastor, e sim de todos nós. Todos nós temos obrigação de trabalhar pelo bem do próximo, inclusive reikianos, né? Então, trabalhar para o bem do próximo não é só tarefa dos religiosos, sim de todos nós. Agora vamos ver, vamos trazer o poema agora para o reiki, que a gente tem que trazer o poema para dentro do reiki. Vamos falar sobre simplicidade, humildade já dentro do reiki. E eu trouxe para vocês Confúcio, tá? Que nasceu em 551, morreu em 479, foi filósofo, né, chinês. Ele que norteia todo o comportamento da sociedade chinesa durante mais de 2.000 anos. Tá? Então, Confúcio é um mestre ascensionado do segundo raio. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Tá? É a caridade com humildade. Então, Confúcio deixou isso para a gente. Já dentro do reiki, caridade. São João da Cruz, nasceu e morreu na Espanha, né, em 1591, era poeta, um grande poeta, escritor, místico. Ele é venerado como santo pelos católicos. Ele era um sacerdote, era um padre, um frade carmelita. São João da Cruz, vamos ver o que ele falou. Tá? Um poeta também. Sem caridade, nenhuma virtude é graciosa diante de Deus. Então, não adianta você ter os 5 princípios e você não. Essa caridade, pessoal, não é obrigatoriamente em dinheiro. É você ir lá aplicar reiki e não falar para ninguém. Vai no asilo, vai no orfanato. Você está fazendo caridade. Você está dando o seu tempo. Não é dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não, tá? Coloquei uma imagem muito bonita aqui, do calçadão, tá vendo? E a citação é do Chico Xavier. Uma vez, eu nem podia estar falando isso aqui, mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa imagem, eu estava saindo de um restaurante com o nosso sobrinho Danilo, que é mestre de reiki com Rita,
e fazia um frio lá na Paula Freitas, no Rio de Janeiro. E tinha um senhor cego, começou a chover, mais um frio, ele sem casaco. Eu lembrei dessa imagem, eu tirei e dei para ele. Meu sobrinho ficou olhando para mim. Eu não podia estar falando para vocês, porque não tem a ver com. A gente não pode falar, né? Eu vi a Rita também tirar um cordão e dar para uma criança. É, né? A caridade é um exercício espiritual. Um dia eu chego lá. É que Rita não fala, eu ainda falo um pouquinho. Tá? Mas eu nasci em São Paulo e me criei no Rio, né? Um dia eu ainda vou ser mais mineiro, né? A caridade é um exercício espiritual. Olha o que o Chico Xavier falou. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, o Chico falando de caridade, né? Um médium, né? Conhecido, escreveu 450 livros, doou tudo, né? Ele já vendeu mais de 50 milhões de livros, morreu em 2002. Rita e eu fizemos um trabalho com um grupo deles, lá no Triângulo Mineiro. Antes dele morrer, né? Depois que ele morreu há 22 anos atrás, a gente não voltou mais lá. Outra do Chico Xavier. Nunca somos tão pobres. Ah, eu só ganho 1.400 por mês, como é que eu vou fazer caridade? Olha aqui a resposta. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado. Seja o pão, um pouquinho da sua comida, ou a palavra de consolo e solidariedade. No nosso caso, o reiki. Ah, eu não tenho dinheiro, eu ganho pouco, vivo endividado. Então, você vai aplicar reiki, vai dar conselhos, vai ajudar as pessoas a levantá-las, tá? Não é obrigatoriamente com dinheiro. E aí eu trouxe para vocês Santo Agostinho, né? Nasceu e morreu na África, no ano de 430 depois de Cristo, com 76. Ele foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos, tá? Foi bispo de Impona, na África, e é uma figura muito influente no estudo do cristianismo, né? Santo Agostinho, olha o que ele falou. Isso já com poema dentro do Reiki. Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. É uma roupa que há 5 anos você não usa. Há 3 anos você não usa aquela roupa, você vai usar. Tem gente precisando. Então, doa aquela roupa, doa seu tempo. Bom, aqui entram citações minhas que têm a ver com o reiki. Gentileza, que o princípio do reiki só por hoje seja gentil com os outros. E humildade andam de braços dados. Isso eu escrevi, é uma citação minha. Uma outra citação minha que fala sobre caridade, que tem a ver com um poema já dentro do reiki. Promova o amor ao próximo. A solidariedade não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais. Ah, para ser caridoso tem que doar dinheiro? Pode ser. Quanto é que custa um fígado? Ali foi dinheiro, né? Mas pode ser outra coisa. Mas também como dedicação de tempo e atenção. Então, às vezes, você dedica um tempo seu para você cuidar de animais, cuidar de pessoas. Você está exercendo a caridade. Outra citação minha: em cada ato de generosidade, sobe-se um degrau em direção ao Criador. Você evolui fazendo caridade. À medida que conseguimos doar, que tem gente que tem dificuldade de doar. Tem gente que vai só juntando, juntando, não doa nada. Ficamos mais ricos. A pessoa que tem facilidade, né? E aí eu coloco uma citação minha também: procure estar presente quando as pessoas precisarem de você. Entendeu? No sábado, Rita precisou de mim para ela fazer um trabalho dela. Não tinha outra pessoa. Nossa secretária estava de folga e eu estive presente do lado dela. E outra citação minha: reikiano, esteja sempre aberto ao ato de doar. Então você pode exercer a caridade com o reiki, ensinando os princípios do reiki. Agora vamos trazer esse poema para dentro do reiki oficialmente. Por que que Mikao Sui trouxe esse poema? Tá? Aí vamos lá naquela mensagem que está talhada, que se Mikao Sui tivesse escrito, ele nunca ia falar, porque Mikao Sui era isso.
Quem escreveu isso foi o sucessor dele, o almirante Jusaburo Shida, porque Mikao Sui deu uma entrevista e ele não falou dessa caridade dele. Tá? O mestre Uzui está lá na pedra, hein? Está lá na pedra, foi traduzido, onde estão as cinzas de Mikao Sui, lá em Tóquio, em setembro de 1923. Isso está na página 64 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio, ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. Eu coloquei em negrito aqui, ó. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou. Ele não deu dinheiro. Com a terapia Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente, ele priorizou as pessoas. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção, sua atuação ao estender suas mãos de amor, ele nunca falou disso, por sobre aquelas pessoas que sofriam. Morreram 142 mil pessoas. Imagina quantas pessoas queimadas e mutiladas. Naquela situação de emergência se destacou. Mikao Sui deu uma entrevista, escreveu uma apostila, ele nunca falou disso. Quem falou foi o assessor dele depois da morte dele, lá no memorial. O que a mão direita fez, a mão esquerda não ficou sabendo. Então, Mikao Sui, ele fez isso. Entendeu? Ele se doou, tá? E a mensagem espiritual, então, qual que é? É Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas quando tu deres esmolas, que a tua mão esquerda, que é o do sentimento, do amor, não saiba o que a direita fez, que a direita é da razão. Às vezes o político dá porque ele quer votos. Aí eu coloquei aqui para vocês uma tradução moderna para isso aí. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. É isso que ele quis dizer. E qual a mensagem espiritual? A mensagem espiritual eu coloquei para vocês, senão fica na história do Rui Barbosa. Leva o pato ou deixa o pato? No início eu não dava essa colinha. E aí eu percebi que algumas pessoas não tinham tido o entendimento. E aí eu conversando com alguns colegas, com você, com Rita, né, falei, eu vou dar uma cola. Na hora do Reiju de expansão da consciência, vocês vão ficar com a atenção nessa mensagem. Tá? Tudo aquilo que eu falei agora são os gigantes que eu me apoiei para validar o poema. Mas o poema, qual a mensagem? A verdadeira caridade é praticada em segredo. É impalpável e invisível. Essa é a verdadeira caridade. Tá bom? Os maçons fazem assim, não é? A gente prega isso. Nem todo mundo consegue colocar na prática, né? Mas não é só os maçons. O budismo, a doutrina espírita, os cristãos, né? Que o cristianismo prega isso. Tá? O livro sagrado dos maçons é a Bíblia. O problema é o ser humano, né? É a questão do orgulho e do egoísmo. Então não é fácil, não, tá? Bom, eu vou agora. Paulo Demétrio, ele não conseguiu vir hoje. Vou colocar a figurinha para ele dos grupos abertos e vou abrir os grupos para que a gente possa se comunicar, né? Estamos com 91 colegas no grupo, hein? Vamos ler o poema. Os grupos estão abertos. Procurem não postar nada que tire a atenção das pessoas da mensagem espiritual, tá? Então, às vezes, a pessoa posta alguma coisa que desvia a atenção. Isso prejudica, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler esse poema. Estou no livro, tá?
Página 216, análise do poema 47, Espírito. És belo assim na tua simplicidade quando te ocupas da caridade. Aqui o imperador Meiji fala da beleza interior, do espírito. Título do poema: da pessoa simples e caridosa. Toda a moral ensinada pelos maiores mestres espirituais se resume em duas simples palavras: caridade e humildade. Essas são as duas maiores virtudes que devemos desenvolver, concentrando todas as nossas forças, se pretendemos erradicar de nosso espírito o egoísmo que até hoje nos mantém presos às teias da ignorância. A caridade é a virtude predileta de Deus, é puro amor. A expressão és belo aparece como metáfora de verdadeiro. Nada é tão belo como a verdade de quem auxilia desinteressadamente. O termo simplicidade se apresenta com o significado de humildade. A verdadeira caridade é praticada em segredo, é impalpável e invisível. A beleza maior é aquela que não se pode tocar nem ver. A caridade, a quem o imperador se refere como sendo bela, não quer dizer dar alguma coisa de comer ao pobre depois já estar satisfeito. Essa é a verdadeira generosidade. Mas a própria pessoa ficar com fome e dar ao outro de comer. Você compra uma pizza, tá? Você compra uma pizza. Aí sobraram 3 pedaços. Aí você está vindo para casa, alguém pede, você dá aqueles 3 pedaços, mas você está cheio de pizza, achando que você fez a verdadeira caridade. Você fez um gesto bonito, né? Mas vamos supor que você esteja com fome, muita fome. Aí alguém te dá 2 pedaços de pizza. Aqueles 2 pedaços não vão matar a sua fome. Só que aí aparece alguém com fome, aí você dá um pedaço para aquela pessoa. Esta é a verdadeira generosidade do poema de número 11, tá? E aí você ajuda e não fala para ninguém, e aí você está também indo de encontro ao poema de número 47. É o poema 11 mais o 47. É você fazer a caridade sem ninguém ficar sabendo, né? Caridosas são as pessoas que dividem não só algo material. Então, se você não tem condições de ajudar financeiramente, você vai ajudar de outra forma. Mas também um tempo agradável em companhia de outras pessoas. Sempre temos o que oferecer, mesmo que estejamos nos sentindo carente. Foi o que os gigantes nos falaram. A mensagem implícita no poema é que a verdadeira lei do progresso do espírito é a caridade exercida com humildade. Não existe exercício melhor para o espírito do que se inclinar e levantar as pessoas. Mikao Sui. Por que ele trouxe isso para o Reiki? Certamente o mestre Mikao Sui selecionou esse poema pela relação da caridade, da simplicidade, da humildade com o princípio do Reiki, seja gentil com os outros. É sempre gentil e ajuda que a simplicidade dita. Quando se consegue ser caridoso com alguém, estados mentais positivos se instalam. Estado que nos enriquece, que nos conduzirem a uma melhor saúde mental e a sensação de felicidade. Desenvolver a habilidade de sermos caridosos é um ato de grande autoestima. Os únicos que serão realmente felizes são aqueles que procuraram encontrar como servir. A verdadeira caridade une e solidariza as pessoas, possibilitando ultrapassar as distâncias sociais, raciais e o preconceito. Seguramente o mestre Usui desejava que os reikianos fossem uma fonte, não um dreno. Fizessem todo o bem que pudessem, com todos os recursos que pudessem, por todos os meios que pudessem, em todos os lugares que pudessem, em todos os tempos que pudessem,
para todas as pessoas que pudessem. Internamente, nós reikianos devemos, sem hesitação, estar sempre abertos a doar. E aqui eu coloquei o Mestre Jesus. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a direita fez. Mateus capítulo 6, versículo 3. Bom, pessoal, estamos em cima da hora. Maria Arminda aqui, gratidão pela maravilhosa explicação. O pessoal está agradecendo aqui, o Rafael, muita gente. A pergunta eu dei a colinha para vocês, tá? Vamos ler novamente a nossa colinha. A verdadeira caridade é praticada em segredo, é impalpável e invisível. É nessa mensagem que vocês vão ter que ficar atentos. Todas as vezes que vocês ajudaram, se vocês fizeram caridade, se vocês tiveram esse comportamento. Eu não tive. Eu também não. Eu já pisei na jaca muitas vezes, mas eu não tinha consciência. Mas agora, a partir de hoje... O rei que vem me colocando no trilho, né? O rei que vem me colocando no trilho. Entendeu? Eu, quando conheci Rita, ela já era assim, mas a mãe dela passou isso para ela, porque a mãe dela é mariana, né? Devota de Nossa Senhora, e ela tem muito isso aqui. Então, Rita já era assim. E eu estou incorporando isso. Eu diria que de pouco tempo, não é muito tempo para eu já consegui, entendeu? Mas falta um pouquinho, falta um empurrãozinho, né? Mas eu não era assim. Então, na hora do Reiju, vocês ficarem, eu já fiz caridade, eu já ajudei algum asilo, algum orfanato, alguém desempregado, alguém na rua, entendeu? Eu divulguei isso, eu botei nas redes sociais, eu falei para a roda de amigos, entendeu? Aí deixa de ser. Isso não quer dizer que aquilo que você não foi um ato generoso. Aquilo conta ponto. Você ajudar conta ponto, sim. Entendeu? Muito melhor do que roubar, ser orgulhoso, ser egoísta, entendeu? Então você ajudou. Mas a verdadeira caridade, aquela que conta mais ponto, é aquela que é praticada em segredo. É isso que vai te colocar lá em cima, tá? Ok. Eu posso. Quem está presente aqui é a Dulce Maluf Haddad. Eu quero hipotecar ela, os meus sentimentos, a minha solidariedade. Essa semana faleceu a mãe dela. Aí eu telefonei para ela. Entendeu? Eu estava super ocupado, mas eu falei, não, eu preciso ligar para ela, né? Falei com ela sem pressa. E ela estava chorando, ela estava muito triste. Eu fiquei sabendo logo que a mãe dela faleceu. E mãe é uma só, né? Você perdeu a sua, você sabe a dor, né? Entendeu? E ela estava muito, muito triste. Aí eu conversei com ela, né? Coisas que eu aprendi, que passei para ela, ela foi acalmando. E durante o telefonema, eu mandei muito Zonar, do Karuna 1 para ela. Quando a gente desligou, ela estava mais calma. Então, meus sentimentos, viu, Dulce? E se você puder agora, era o fator limitante dela não poder fazer o caminho de Santiago, era a mãe dela. Se puder caminhar agora, está convidada, viu, Dulce? Tá? Pois é, Dulce. Então, podemos fazer o reju? Já lemos? Eu preciso aí de pelo menos umas 10 pessoas falando sim. Elizabeth Elin também perdeu a mãe dela recentemente, a TT. 3 pessoas aqui do grupo. Bom, o pessoal falou que sim. Lobão também perdeu a mãe dele. Tá, eu fui na missa de 7º dia, estou vendo o Lobão aqui. A Luciana Balaguer perdeu o pai de Covid recentemente. Tudo recente. Tá? Ok, o pessoal falou que sim. Então vamos lá.